Para esse debate, nós recebemos o deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, e também o advogado e presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Hugo Leonardo. Sejam bem-vindos. Deputado, eu começo com o senhor. Boa tarde. Qual é a sua opinião sobre isso? Porque nós estamos vendo agora, neste momento, o que pode ser considerado também uma ingerência de uma corte superior no trabalho de segurança. Só que a pergunta que se faz, até porque a Constituição assim determina, no seu artigo 144, que é a Polícia Militar quem faz trabalho de segurança ostensiva. Isso está na Constituição. O grupo que é treinado para fazer segurança, obviamente, do ponto de vista técnico, são os policiais. Mas os juízes estão dizendo como que os policiais podem agir. Qual é a sua opinião, deputado? Alô, deputado, o senhor nos ouve? Nós estamos sem som, deputado. Por gentileza, acho que está mutado o seu microfone. Por gentileza, se eu puder alterar. O senhor me ouve agora? Nós estamos com um problema, vamos tentar só reconectar. Hugo, por gentileza, eu começo com você também, então, agora. Levando-se em conta essa situação, qual é a sua opinião sobre este assunto, dessa decisão de uma corte superior em relação ao trabalho de campo, de dia a dia da polícia, que é justamente quem é treinado a fazer segurança ostensiva, no caso, a Polícia Militar? Boa tarde, Adalberto Piotto, boa tarde ao deputado subtenente Gonzaga, boa tarde aos espectadores. Na verdade, Piotto, eu gostaria só de esclarecer uma outra premissa, que é o seguinte: não é que o policial está proibido de fazer abordagens. O que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, e aliás é o que já está no Código de Processo Penal e na Constituição Federal, é que o policial não pode abordar qualquer pessoa sem que haja uma situação objetiva que se verifique estar acontecendo ali um crime. É só isso que o Superior Tribunal de Justiça decidiu. E isso não há nenhuma novidade, quer dizer, já está esse regramento no Código de Processo Penal, está inscrito isso na Constituição Federal, haja vista todos os direitos e garantias individuais, e inclusive, Piotto, é importante mencionar que a própria a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2020, tomou uma decisão exatamente no mesmo sentido, no caso Fernandes Prieto e Tumbeiro versus Argentina. Nós participamos como amicus curiae nesse caso e a Corte deu ganho de causa, condenando o governo da Argentina e anulando um caso em que agentes da Força de Segurança daquele país fizeram abordagem com base única e exclusivamente no tirocínio policial. Então não há nenhuma proibição de que a polícia faça o seu trabalho ou de que a polícia faça o seu trabalho de repressão aos delitos. O que há é que policiais devem observar de forma objetiva uma atividade suspeita e que, de fato, leve à conclusão de que haja, naquele momento, a prática de um crime. Tá, mas vamos lá, doutor, porque é muito tênue, então, a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Porque o policial pode, obviamente, diante de todas as informações que ele tem, considerar que ali, naquele momento, há necessidade de uma abordagem, e ele vai fazer a abordagem, ele pode encontrar aquilo que ele imaginava ser suspeito ou não. Óbvio que ninguém está defendendo aqui excessos policiais, ainda mais quando baseados em questões socioeconômicas ou de raça e por aí vai. Ninguém está falando disso, nós estamos falando de como é que o policial vai saber quando realmente ele vai ser entendido pela justiça lá na frente, quando ele fez o trabalho dele certo ou não. Porque, obviamente, ele parte de indícios. Os indícios podem ser confirmados ou não. Se não forem confirmados, a pessoa é liberada. Se for confirmada, ela vai ser levada a uma delegacia, porque ela vai ser indiciada, porque ela acabou de ser presa, porque obviamente foi encontrado alguma coisa. Mas do jeito que está, eu trago uma noção de insegurança para o trabalho policial que é muito difícil hoje. O policial hoje já convive com a realidade de ele prender a justiça, soltar, sem muita justificativa. A gente viu aí traficantes de renome aí, extremamente poderosos, sendo soltos pela justiça, que depois volta 2 dias atrás, mas aí a pessoa já foi solta. Essa questão não está muito tênue, doutor? Piotto, na verdade é o seguinte: a polícia deve fazer a prisão. Nós temos 2 tipos de polícias no Brasil: a polícia de repressão, que são as polícias militares, e as polícias judiciárias, que são polícias federais, polícias civis dos estados. A polícia de repressão, a polícia que faz a repressão na rua, ela deve agir quando tiver ocorrendo um crime em flagrante delito.
Se houver uma suspeita de que haja um concerto para a prática de crimes, é um trabalho de investigação. E aí a polícia deve investigar e deve obter autorização judicial para violar direitos e garantias individuais. Isso é importante pelo seguinte: nós temos uma estatística a partir dos dados das Secretarias de Segurança Pública do Brasil, dos estados, de que apenas 1% das abordagens policiais geram prisões em flagrante. E no estado de Nova York, 12% geravam. E ainda assim, o estado de Nova York e nos Estados Unidos foram condenados na Corte Constitucional e essas abordagens foram consideradas ilegais. Portanto, essas abordagens, do ponto de vista da repressão de delitos de inteligência policial, elas são uma falácia, elas não geram combate à criminalidade. Isso é muito importante mostrar para o espectador. Deputado Subtenente Gonzaga, o senhor me ouve bem agora? Por gentileza, qual a sua opinião sobre esse assunto? Olha, primeiro, boa tarde, Piotr, boa tarde, doutor Leonardo. Obviamente que nós estamos diante de uma análise do direito posto que condiciona no Código de Processo Penal a busca como instrumento de prova. Talvez seja isso que nos leve, que tenha levado, inclusive, também o STJ a esta compreensão. Nós, naturalmente, discordamos do ponto de vista, doutor Leonardo, no papel da polícia. A polícia ostensiva, que ele chamou de repressiva, ela tem a função principal da prevenção da violência e criminalidade a partir do policiamento e também a atribuição constitucional da manutenção da ordem pública. E essa discussão de que pode ou não pode fazer a busca pessoal, ela, na nossa compreensão, de fato, o STJ não falou que está proibido de fazer, mas ele invalidou o resultado dela. Por quê? O que o STJ disse, que o doutor Leonardo também sustenta, é que ao policial não é dado direito à fundada suspeita. Ele não tem o direito de, a partir dos elementos que ele tenha, que ele usou aí a expressão inteligência policial. Para que serve a inteligência policial ou a coleta de informações, o volume de informações, de conhecimento que a polícia tem para a prevenção, se, ainda que ele tenha informações suficientes da possibilidade do risco de um crime, ele sequer possa fazer abordagem por consequência à busca pessoal. Então, o que nós estamos discutindo, queremos discutir no âmbito do CPP, é rever esse papel da polícia preventiva. Ou é uma polícia preventiva, ou é aquilo que alguns chamam da síndrome do espantalho, né? Do mito do espantalho, como se apenas a presença do policial fosse suficiente para evitar o crime. Então, ou é uma polícia preventiva, que eu não gosto muito dessa identificação de polícia repressiva. A repressão ela é consequência da atuação do Estado e ela acontece em vários momentos. Você não tem uma polícia só repressiva, só preventiva. Você tem a polícia judiciária que, na sua essência, quando ela nasceu como uma polícia vinculada ao Poder Judiciário, que cumpria as diligências emanadas pela Justiça, pelo Poder Judiciário. Daí ser identificado como polícia judiciária. Agora, a polícia preventiva, a polícia ostensiva, eu desafio qualquer um a dizer que qual lugar do mundo que você faz, de fato, prevenção sem o arbítrio da abordagem. Então, o que nós advogamos é de que a lei precisa de mudar para que o Código de Processo Penal, mais especificamente, para reconhecer a busca pessoal como instrumento da prevenção e legitimar o agente do Estado para fazer. Hoje, a Justiça reconhece que uma ligação de um DDU, de uma ligação anônima para o serviço que todos os estados implementaram, das denúncias anônimas, elas geram ao direito à fundada suspeita, elas seriam elementos da fundada suspeita. Um cidadão que chama o policial através do telefone, ou que bate no capô da viatura, ou que chama ele na rua, legitima a busca pessoal porque o cidadão diz que está correndo risco. Agora, o policial, mesmo que dotado das informações que o leve a um flagrante, como são os casos que nós estamos falando, porque o que o STJ fez foi anular uma condenação baseado no princípio de que o policial não tinha o direito, o arbítrio da fundada suspeita, mas a materialidade de autoria estava provada. E nós estamos falando de um caso, não é o primeiro, é apenas o último. Então, nós discordamos. Ou o Estado
de fato, tenha que ter eficácia, eficiência e eficácia para fazer a prevenção e reconheça que a abordagem e a busca é um desses instrumentos, ou nós vamos, o famoso enxugar gelo. Nós temos que decidir em nome de quem que o Estado, de fato, quer atuar. Eu não uso, não gosto desse conceito de cidadão de bem, cidadão do mal, mas nós temos aquele que está praticando um delito e aquele que está sendo vítima de um delito. Então, essa proposta, essa interpretação dada, que o doutor Leonardo corrobora com ela é uma tese interessante, mas ela protege o criminoso. Ela não protege o cidadão vítima, independente se é de bem ou se é do mal, mas ele não protege a vítima do criminoso. Então, se nós queremos uma polícia eficaz na prevenção, entendo que uma das mudanças que nós temos que fazer e reconhecendo, é que é direito, é instrumento da prevenção a busca pessoal. E eu não vejo, por exemplo, tanta agressividade nisso, porque você submete a uma revista pessoal para entrar no estádio. Você não entra no estádio sem passar por uma busca. E quem faz essa busca? Nem é um agente do Estado. Nós passamos por uma busca aleatória nos aeroportos, passamos por uma busca que não é também por agente do Estado, é um cidadão Deputado, profissional. Me permita colocar um outro ponto aqui, e o doutor Leonardo pode voltar ao tema, mas eu quero colocar aos senhores uma outra questão. Nós tivemos durante a pandemia uma decisão do ministro Fachin de que a polícia no Rio de Janeiro não podia subir o morro durante a pandemia. Aliás, que não podia usar sequer helicóptero. Nós tivemos uma série de situações assim. O questionamento que se faz agora nesse momento, e a preocupação é essa, porque segurança pública nunca deixou de ser uma preocupação imensa por parte da cidadania brasileira. Claro que as pessoas podem divergir na forma como a segurança tem que acontecer, mas a média delas está extremamente insatisfeita porque a gente não vê um avanço, obviamente, nessa questão da segurança pública. É se um Tribunal Superior de Justiça, ou seja, um Tribunal Superior do Poder Judiciário, tem os elementos técnicos do ponto de vista prático, de treinamento, de como fazer a segurança para decidir sobre como que a polícia tem que agir. Ninguém está tirando a prerrogativa do Poder Judiciário, que uma vez cometido o excesso e comprovado por parte da polícia, isso se torna um processo e aí sim, aí o processo vai para o Poder Judiciário e vai julgar, inclusive, culpado, como a gente já viu. Eu voto o caso aqui de Diadema, em São Paulo, eu sei porque eu cobri esse caso como repórter. Houve um excesso da polícia ali, as pessoas foram presas, condenadas, inclusive, na justiça militar e na justiça civil. Mas nós estamos vendo agora, e me permitam essa figura de linguagem, um magistrado no ar-condicionado de Brasília decidindo sobre segurança pública para o qual eu suponho ele não tenha sido treinado, nem bem informado, dizendo que a polícia as instituições de polícia brasileira treinam policial para isso, o que ela deve fazer. Doutor Leonardo, eu começo com o senhor. A gente não está tendo um intervencionismo jurídico numa ação técnica que cabe à polícia e ferindo exatamente o que diz a Constituição no seu código, no seu artigo 144? Fiotto, me permita só responder um pouco ao deputado, porque ele trouxe o meu posicionamento a respeito disso. E eu gostaria de colocar algumas coisas em ordem. Ninguém aqui defende que o crime ocorra, né, deputado? Acho que a gente está todos nós estamos num debate, inclusive no debate legislativo, estaremos juntos na semana que vem na audiência pública. Ninguém aqui defende que os crimes ocorram e que não haja responsabilidade criminal. Acho que a discussão não é essa. Outra coisa é o seguinte, não há impedimento, e Vossa Excelência bem sabe disso, não há impedimento que a polícia faça abordagem. A polícia, basta que ela fundamente depois no BOPM, que o senhor tão bem conhece, porque é tenente, e depois fundamente quais foram os aspectos objetivos que levaram àquela abordagem ou àquela prisão. Coisa absolutamente natural no mundo todo. Todo o arcabouço repressivo estatal é baseado em documentos, é baseado em fatos objetivos. Então não se trata, primeiro, de defender bandido. 2, em que a gente não tenha interesse na defesa dos interesses da vítima, não é disso que se trata. Trata-se, sim, de nós respeitarmos a Constituição e respeitarmos o que diz o Código de Processo Penal.
Aliás, respeitarmos inclusive convenções e tratados internacionais que regem essa matéria. Bom, no que diz respeito agora à pergunta do Piotr, então, veja, ninguém está querendo espantalho nas ruas. O que a gente quer é uma polícia que respeite direitos e garantias individuais e faça um enfrentamento à criminalidade de forma efetiva. E isso não é o que nós temos visto nos últimos dias. Reinstauraram, muito depois do nazismo no Brasil, a câmera de gás em plenas ruas, diante de todos os holofotes, diante das câmeras de televisão. Então, nós realmente estamos vivendo... Está pegando um fato para caracterizar... Por gentileza, só um minutinho, o senhor falou bastante, só um minutinho, por gentileza, deixa eu concluir meu raciocínio. Então, trata-se sim de nós termos critérios legais, e agora eu já entro e respondo a pergunta do Adalberto Piotr. Piotr, eu também discordo veementemente do fato de que o ministro Schietti esteja no ar-condicionado do seu gabinete e procure entender muito mais de estratégia policial do que as polícias que estejam na rua no enfrentamento da criminalidade. Não, o que o ministro Schietti fez foi simplesmente fazer o que ele tem que fazer. Quer dizer, uma reserva de jurisdição, um crivo de constitucionalidade e de convencionalidade, inclusive, à luz do que diz o Código de Processo Penal, no seu artigo 244. E quanto à decisão do Fachin, que não impediu operações policiais, simplesmente disse que as operações policiais deveriam ser previamente comunicadas ao Ministério Público, porque diz isso a Constituição Federal. O Ministério Público é uma instituição instituída para a efetivação do controle da atividade policial, e assim tem que ser. Pois não. E não precisamos dizer, sobretudo, que a polícia no Brasil precisa de controle. Existem excelentes policiais, eu não estou aqui generalizando, mas nós temos assistido condutas de policiais que nos fazem regredir na escala zoológica da humanidade. Obrigado, doutor. Deputado, por gentileza. Não tem como fugir das observações do Dr. Leonardo, e ele estará na audiência pública, a convite meu, inclusive, na audiência pública semana que vem para discutir esse tema. Mas se anula-se, se diz que, mesmo com materialidade de autoria, o fato de ter sido um arbítrio do policial fazer a busca não é suficiente para levar à condenação, então, ainda que ele não esteja proibindo a busca, porque ele realmente não fez isso na sentença dele, ele está dizendo para todo mundo, não adianta você fazer uma busca se você não tiver previamente uma confirmação. Então, não é ação preventiva, essa é uma ação do processo. Por isso que a minha proposta é reescrever no Código as condicionantes para abordagem. Porque se nós continuarmos com apenas o que está no Código de Processo Penal hoje, nós temos o risco de consolidar a tese do ministro Schietti e aí, de fato, não ter condições da polícia de fazer nenhuma busca. Ela será ineficaz. Ela poderá fazer, mas será ineficaz. E daqui a pouco virá alguém querendo responsabilizar via lei de abuso de autoridade policial que fizer uma busca e não conseguir provar que, de fato, nós tivemos. Isso é um debate interessante e nós queremos enfrentá-lo. Eu estou provocando esse debate exatamente porque nós vamos enfrentá-lo. Com relação à decisão do ministro Fachin, eu considero ela totalmente equivocada. Os parâmetros das operações, da ação policial, está na Constituição, está no Código de Processo Penal, está no Código Penal, está na legislação. Então, não caberia. Está errado quem pediu, que foi o partido político que pediu ao Supremo, e está errado o ministro Fachin de estabelecer uma proibição, porque não tem uma ação correspondente com o criminoso. Não teve nenhuma ação por parte do Supremo que dissesse para o bandido, não pratique mais crime, não se organize mais. Então, essa questão de que tem que comunicar é muito interessante quando a gente analisa operações policiais na perspectiva de medidas cautelares, que tem uma investigação, tem um processo, e aí você tem tudo mapeado, a inteligência funcionou, investigação, e aí você tem tudo resolvido, é apenas fazer a operação de busca e apreensão ou prisão. No caso da atividade preventiva, ela é dinâmica, e você pode ter que desencadear uma operação, uma ação, que você pode chamar de operação ou de ação, ela pode ser desencadeada por uma ligação do 190, por um apelo da população. Então, nós não podemos confundir o controle externo, que as polícias estão submetidas pela Constituição ao Ministério Público, com uma dinâmica diária de atuação da polícia no combate ao crime
e na prevenção do crime. Pois não. Então, erra o ministro, porque não teve nenhuma ação correspondente que inibisse o crime organizado instalado no Rio de Janeiro, que é o caso específico, que ele não deu essa decisão para todos os estados. Aqui em Minas, nós não vivemos a realidade do Rio de Janeiro, do ponto de vista das operações, dos resultados. Minas, temos um resultado de nos orgulhar, seja na vitimização policial, seja na letalidade policial. É o estado com a menor letalidade policial, de acordo com os dados estatísticos. Então, nós vivemos realidade diferente em termos de estado de Minas e estado do Rio de Janeiro. Mas erra o ministro, porque ele impede a atuação, ele inibe a atuação, sem uma ação correspondente por parte que pudesse inibir também os bandidos de praticar o crime e o crime organizado de se organizar. Senhores, eu vou lhes dar mais um minuto, por gentileza, para suas considerações finais acerca desse tema que vai continuar no debate na semana que vem. Doutor Leonardo, por gentileza, um minuto. Olha, eu gostaria de dizer que um país civilizado, ele deve ter regras jurídicas. Regras jurídicas claras de como a investigação deve acontecer. Uma operação policial, ela deve acontecer com base em estratégia e inteligência. Aliás, pegando um gancho da fala do deputado, que ele, acho que ele confundiu o que eu chamei de tirocínio com inteligência. Tirocínio é o oposto de inteligência. Tirocínio policial é aquele subjetivismo do policial que ele não consegue demonstrar objetivamente as razões pelas quais levou aquele sujeito a realizar uma abordagem. E aí são critérios racistas, classistas e outros istas que tanto assolam as populações mais pobres e vulneráveis das grandes cidades brasileiras. Obrigado, e inteligência policial é aquilo que antecede as grandes e boas e eficazes investigações que levam à prisão e à responsabilização de atores criminosos. Portanto, o que se está aqui a compreender é um adequado sistema de justiça que responsabilize as pessoas certas. Obrigado, deputado. Responsabilize e não execute nas ruas, e é isso que a gente precisa. Uma polícia preparada, uma polícia valorizada e não uma polícia que, à torto e à direito, seja acusada de praticar extermínio nas ruas desse país. Muito obrigado, doutor Hugo Leonardo. Deputado subtenente Gonzaga, um minuto para o senhor, por gentileza. Eu tenho tranquilidade de dizer que a polícia está preparada, sim. Obviamente, em qualquer coletivo haverá erros, e ele acontece em todos os espaços, mas a polícia está preparada, sim. O que falta é legislação que dê segurança para ele trabalhar. E é o que nós estamos tentando enfrentar agora, inclusive, no Código de Processo Penal. Eu usei a palavra tirocínio porque se a polícia militar disser que fez uma abordagem a partir de uma investigação, virá uma ação de usurpação de função, porque vão dizer que a polícia militar não cabe a produção de conhecimento. O sistema de informação ficou reservado na nossa legislação para a chamada polícia judiciária. Então, preparado nós estamos, sim, a polícia está tecnicamente, doutrinariamente, com os fundamentos dos direitos humanos, de respeito à dignidade da pessoa humana. Por isso nós estamos discutindo a legislação, para dar suporte para que ela possa trabalhar e entregar o resultado que o Estado precisa entregar para o cidadão, para punir corretamente quem praticou o crime e preservar corretamente a vítima desses criminosos. Senhores, muito obrigado pela gentileza na participação desse debate. Boa tarde aos senhores, ao deputado subtenente Gonzaga, do PSD